Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro O Diálogo sobre a Felicidade, ou em latim De Beata Vita, escrito por Santo Agostinho entre os dias 13 e 15 de novembro do ano de 386. Este livro que é dedicado ao Teodoro, um dos seus amigos, para responder uma questão fundamental no entendimento do cristianismo, o que é a felicidade. Este livro corresponde aos grandes debates que Santo Agostinho traz para defender principalmente a fé cristã nessa era da patrística, onde esses grandes padres da igreja conseguiram não só responder filosoficamente ou teologicamente alguns questionamentos de algumas pessoas que interrogavam sobre a sua própria fé, sobre a sua própria religião, o cristianismo. Este cristianismo que foi dado ao Edito de Milão nos anos 313 e que depois apenas se consolidou bastante no ano de 325, Concílio de Niceia, e se estabeleceu muito bem nos anos 380, quando foi decretado como a religião oficial do Império Romano por Constantino. Esses factos são importantes para conseguirmos entender qual é a proposta deste livro de Santo Agostinho, que nos traz aqui um grande debate. Este livro, que foi escrito nas vésperas do seu aniversário, entre 13 e 15 de novembro de 386, traz em debate essa questão fundamental sobre a felicidade, onde muitos participantes, como seu filho, participa nesse mesmo diálogo, a sua mãe Santa Mônica também participa neste mesmo diálogo e alguns amigos. Muitos intervenientes vão poder fazer algumas propostas bastante interessantes a poder contrapor as ideias de Santo Agostinho nesta mesma obra. Como nós sabemos que a sua defesa do cristianismo vai ser muito importante nos anos 387, quando Santo Agostinho recebe o batismo e converte-se totalmente para o cristianismo. Nem à toa que Santo Agostinho é um dos grandes defensores da igreja e que ele, no século V, escreve um grande livro, a Cidade de Deus, para poder defender os ataques que a igreja veio sofrendo consoante a queda do Império Romano. Essa é uma defesa, resulta grandes textos que Santo Agostinho vai apresentar. Mas, voltando para o nosso texto original, que é o diálogo sobre a felicidade, qual é a importância desse diálogo para nós conseguirmos entender a fé? Porque nós aqui estamos a falar de uma questão muito delicada quando falamos da questão da fé e muita gente não consegue responder perfeitamente o que é a fé e como ele pode acreditar num ser que está além da nossa imaginação muitas das vezes. Porque nós pensamos em muitas coisas como esse mesmo ser vai se constituir. Aqui Santo Agostinho apresenta dois conceitos fundamentais para poder dar um passo para falar sobre a felicidade. Primeiro, o que é o corpo. Segundo, o que é a alma. Esses dois elementos que se fundem para formar uma pessoa. Porque uma pessoa, para estar viva, é necessário da vida. E essa conversão da vida que ele chama, essa força fundamental que é a alma, que vai ser um elemento fundamental para a nossa própria constituição. E essa mesma alma é que vai ser um dos elementos fundamentais para nós compreendermos como nós podemos alimentar essa mesma alma através da sabedoria, de alguns conhecimentos que vamos adquirindo ao longo dos tempos. O que o nosso corpo, os alimentos que ele próprio nutre, não sacia a fome da alma, que a alma precisa de alimentos não materiais, como conhecimento, essa contemplação. Santo Agostinho vai descartar a razão e as intuições como elementos fundamentais para o alcance da felicidade. Nós já vimos na resenha passada como Nietzsche vai derrubar estes próprios elementos. Se quem não viu o vídeo sobre o Crepúsculo dos Ídolos, está aqui o card, por favor, de contemplar esse mesmo vídeo. E os elementos que vai fazer com que nós possamos pensar muito bem sobre a nossa própria felicidade é a questão de como nós vamos alimentar a alma e como nós podemos alcançar esses mesmos elementos para nós sermos felizes. Porque quando nós pegamos os alimentos materiais e nos nutrimos desses mesmos nutrientes, nós conseguimos alimentar o nosso corpo. Mas a alma não é alimentada com esses mesmos bens materiais que as pessoas conseguem alcançar. Os elementos fundamentais para alimentar a nossa própria alma são os conhecimentos. Esses mesmos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo dos tempos é que vão despertar essa nossa vontade de querer mais, de saber mais, para poder saciar a nossa fome. E isso é importante para nós compreendermos como esses mesmos alimentos da alma vão ser um elemento fundamental para dar um pulo sobre a questão do que é ser feliz. Porque se você busca o conhecimento, se você vai buscar o conhecimento pleno, você tem a certeza que você vai alcançar a felicidade. Como? Porque a felicidade é vista como um dos elementos fundamentais da nossa própria compreensão da própria humanidade. E essa felicidade resume-se em ter
uma conexão direta com o próprio Deus. E a própria sabedoria que nós devemos alcançar é a sabedoria divina. E essa sabedoria divina se conecta quando nós vemos no Evangelho, quando Jesus disse, Ele é a verdade. Quando nós alcançamos a própria verdade, atingimos a plena sabedoria. E isso faz com que nós pensemos na questão da mediação dos nossos próprios corpos. Termos alguns limites para nós conseguirmos alcançar essa mesma felicidade e conseguirmos alcançar essa mesma sabedoria. Termos a plena certeza e conhecermos que Deus é a própria sabedoria, que a verdade veio se revelar, que é Jesus Cristo. Esses são elementos que Santo Agostinho apresenta neste mesmo livro. A felicidade aqui vai ser essa plena conversão, essa mesma união com Deus. E isso é importante para nós termos a certeza que a felicidade não são os bens materiais, porque os bens materiais são perecíveis, estragam. Então, você não vai amar alguma coisa que é perecível. E isso faz com que nós próprios conseguimos não só termos essa noção, não podemos amar os bens materiais, mas devemos amar um bem supremo, isto é, a nossa verdade que vai além disso, que é o amor a Deus. E esse mesmo amor a Deus vai nos fazer sermos felizes, compreendermos como a vida funciona e termos essa mesma relação mais próxima com Deus. Este livro traz essa mesma discussão. Essa discussão pode ser bastante ultrapassada com várias teorias que vão existindo ao longo dos tempos, mas para quem busca uma fé consolidada, pode pegar muitos argumentos apresentados neste livro e apresentar. E que talvez algumas pessoas que vão contra essa mesma fé podem usar esse mesmo livro para conseguir entender o que é a felicidade na era cristã, conseguir desmontar com vários argumentos que foram apresentados ao longo dos tempos. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscrever-se no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E essa mesma vertente, dessa mesma conversão que Santo Agostinho apresenta aqui, dessa mesma felicidade, faz com que nós pensemos de concreto como é a felicidade atualmente. Será que essa busca constante em Deus torna o ser humano mais feliz? Será que muita gente não se frustrou à busca de Deus? Será que essa mesma conversão, esse mesmo chamamento que as pessoas vão se entregar é tão importante que o estilo de vida dessas pessoas que se consagram a Deus são mais importantes que essas pessoas que fogem dessa mesma conversão ou se convertem a um ateísmo fervoroso e não acreditam muito dessas construções da sabedoria, da verdade que é apresentada aqui por Santo Agostinho? Então, se você apresenta aqui alguns argumentos fundamentais para nós compreendermos essa mesma felicidade de Santo Agostinho, deve saber que isso faz parte do século IV, do século V, e muitas coisas foram usadas para a fortificação da fé cristã e alguns elementos da fundação da ética dessa mesma sociedade europeia ocidental, que muitos pensadores, como já disse Nietzsche, vai conseguir apresentar argumentos contra esses mesmos preceitos. Não importa o que lado você alcança a tua própria felicidade, mas contudo que você tenha em mente que a felicidade não está nos bens materiais, isso se resume muito bem este mesmo livro. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete. Até a próxima.